Glória de Deus. Que então em diante o homem começou agora a sua jornada para tentar voltar ao estado original. E o homem tentando de todas as formas se salvar, porque daquele tempo em diante o homem morria e ia para o inferno sem Deus, ia para o inferno sem paz, ia para o inferno sem salvação. E na sua peleja, na sua luta, tentou ser salvo por boas obras, mas boas obras não salvam ninguém. Tentou ser salvo por intermédio de santos e de exus e de caboclos e de guias e de deuses, mas tudo isso resultou-se inútil. Tentou ser salvo através da religião, porém me escute, queridos irmãos e amigos, religião não salva ninguém. Religião pode até trazer um conceito de vida, mas poder salvador só no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O ser humano caiu, e de lá para cá a condenação é a morte, é a destruição. Deus, quando viu o ser humano caído, morto, condenado à eternidade sem paz e sem salvação, Ele de novo convida o seu concílio, e Ele então começa a planejar a salvação do ser humano. Como Deus salvaria essa criatura que era a imagem e semelhança dele? Porque não adiantava o homem adorar a Deus e dizer que tinha Deus no coração. Você esqueceu? A adoração para Deus tem que ser justa, tem que ser sábia e tem que ter amor. E tudo isso o ser humano perdeu quando caiu. Então, de lá para cá, como eu falei, o ser humano tentou voltar ao estado original. E aí o homem criou a religião. E a religião, queridos, ela não traz de volta o estado original do homem. É como uma reforma. Deus formou o homem, o diabo deformou o homem, e a religião reformou o homem. E tudo aquilo que é reformado tem defeito, tem falha, não é original. Então religião não consegue salvar o ser humano. Pastor, o que foi que Deus fez para trazer a salvação? Vocês não fazem ideia do grande conflito de Deus para poder te salvar, para poder me salvar. Porque quando o homem caiu, a justiça de Deus, ela chegou para Deus e disse: Deus, o homem caiu, pecou e precisa ser punido. Só que nesse instante, o amor de Deus disse: Deus, apesar da justiça ter razão, do homem ter caído, ter pecado e precisar ser punido, Deus não puna o homem simplesmente porque o Senhor o ama. E esse grande conflito entre a justiça de Deus e o amor de Deus, porque a justiça dizia: o homem merece ser condenado, e o amor dizia: o homem precisa ser salvo. Aleluia. Esses dois conflitos só se resolveram quando nesse
exato momento entra um terceiro atributo de Deus, a sabedoria. E essa sabedoria, diz Deus, a justiça tem razão, o homem pecou e tem que ir para o inferno. Mas o amor também tem razão e é maior do que a justiça. O homem é a tua imagem e a tua semelhança e precisa ser salvo. Como sabedoria, Deus, se o Senhor me permite, eu tenho uma ideia. E qual é a ideia? Se por um homem, disse a sabedoria de Deus, o primeiro Adão veio o pecado no mundo, e o pecado contaminou a toda a humanidade, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, e estão condenados ao inferno sem salvação. Deus manda um homem também, um homem justo, um homem que nunca pecou, que não veio da linhagem da humanidade, da linhagem de Adão. E através desse homem puro, esse homem vai morrer pela humanidade. E se o pecado de um homem contaminou a humanidade, o sacrifício de um homem vai trazer salvação para toda a humanidade. Naquela hora o amor de Deus e a justiça de Deus se conciliam. Só que agora vem uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Porque diz a Bíblia que nem nos anjos Deus confia, porque encontra neles falha. Deus. Todos os heróis da Bíblia Sagrada, seja Davi, seja Moisés, seja no Novo Testamento Paulo, seja quem quer que foi, por mais devoto, por mais adorador, por mais dedicado, eles também pecaram. Não havia no céu, não havia na terra que pudesse morrer no lugar da humanidade, porque não tinha um justo. E se tivesse justo, não queria morrer. O apóstolo Paulo falou que até nós seres humanos ousamos morrer por alguém que a gente ama, que é justo. Mas Deus prova o seu amor por nós nisso, que Deus deu seu Filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda injustos e pecadores. No grande conflito, a sabedoria diz: envia um. Mas a grande interrogação: quem seria? Não havia ninguém digno no céu, não havia ninguém digno na terra. João teve essa visão no livro de Apocalipse e chorava muito, porque não havia quem resgatasse, quem restituísse a humanidade. Até que lá no livro de Apocalipse, um anjo se aproxima de João e diz: não chore, eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é digno de desatar os 7 selos do livro e revelar as coisas que eram, que são e que haverão de ser. Então Deus bate o martelo e decide mandar seu único filho, único. Preste atenção, todos nós somos filhos de Deus por adoção, mas o único filho que Deus tem, de natureza divina, chama-se Jesus de Nazaré. Agora esse Deus, amando a humanidade e desejando restituí-la ao estado original, porque a mesma falhou,
resolve enviar o seu único filho. E esse único filho, quando ele vem aqui a esse mundo, diz a Bíblia que veio para o que era seu, porque estava no mundo, porque o mundo foi feito por ele e para ele, mas os seus não receberam, porque amaram mais as trevas do que a própria luz. E quando Deus envia o Filho ao mundo, eu agora faço a segunda pergunta do texto, porque a primeira é: por que Deus amou? E a resposta está aí. Deus amou porque você era imagem e semelhança dele, ele queria te restaurar. Deus não te amou porque você é bonitinho, porque força e formosura está diante de Deus. Deus não te amou porque você é sábio, porque diz a Bíblia que o homem mais sábio do mundo perante Deus é louco. Deus não te amou porque você é perfeito, porque já está provado e comprovado, e você tem uma consciência que é teu juiz, que fala com autoridade que você é pecador. Por que Deus amou? Aqui na terra eu não teria respostas, mas no céu a resposta é que Deus amou porque te amou. Mas a segunda pergunta: como Deus amou? Deus amou com sacrifício, Deus amou com entrega, Deus amou com doação. É diferente do amor que você tem visto nas novelas, é diferente dos galanteios que você tem recebido no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. É diferente do amor que você lê na revista de Bianca ou de Júlia. Não é um amor verbalizado, é diferente do amor que muitas vezes você chega para Deus e diz: eu te amo. O amor de Deus foi de fato. Ele pegou o filho a quem amava e doou. E ele doou para morrer. Ele doou para derramar o sangue. Foi dessa forma que Deus amou. Amou para você não ir para o inferno. Morreu para te dar vida. Foi dessa forma que Deus amou. Aquele que disse: eu sou a fonte da água da vida, teve sede na cruz do Calvário para você poder ser descedentado. Aquele que disse que era o caminho, parou na cruz do Calvário para que você continuasse. Aquele que disse: eu sou a vida eterna, morreu para que você vivesse para sempre. Essa foi a forma do amor divino. Amor ignorado, amor que as pessoas preferem trocar pelo verbalizado do ser humano ou da fantasia. Ele te amou levantando as duas mãos na cruz do Calvário por você, enquanto você não tem coragem de levantar uma para Ele. E foi assim que Deus amou. O que me leva a uma terceira pergunta no mesmo texto. A primeira: porque Deus amou? Amou porque te ama. A segunda: para que Deus amou? Amou para você não ir para o inferno. Amou para que você visse que o amor verdadeiro tem que ter obra, tem que ter atitude, tem que ter ação. Arrependimento sem ação não é arrependimento, é só remorso. Passa e depois você faz de novo. Meu Deus! Para que Deus amou é a terceira pergunta. Deus amou para que você voltasse ao estado original
de verdadeiro adorador, para que a tua adoração fosse recebida, para que a tua oração fosse recebida, para que você de novo pudesse voltar ao estado que você estava na qualidade de Adão antes do pecado. Ele te amou, e por amor ele destruiu o inimigo mais forte da humanidade. Por amor ele morreu, tomando uma atitude que ninguém queria tomar. É como a ilustração que diz que tinha 4 indivíduos. O nome de um, todo mundo. O nome do outro, ninguém. O nome do terceiro, alguém. E o nome do quarto, qualquer um. E quando surgiu um problema para resolver, todo mundo acreditava que alguém faria. Qualquer um poderia ter feito, mas no final ninguém fez. E quando se resumiu, todo mundo ficou nervoso, porque ninguém fez a obra que qualquer um poderia ter feito. No caso de Jesus, o único que poderia morrer pela humanidade era ele, porque embaixo do céu nenhum outro nome foi dado ao homem para que pudesse ser feito. E lá no céu ninguém queria fazer, porque mesmo não tendo pecado, não amava a humanidade como Deus ama. Ele morreu por você. E na cruz do Calvário, antes de morrer, ele falou: está consumado. Se você não entende a força dessa expressão, me escute aqui. Ele veio para cumprir o que você não podia cumprir. Ele veio para vencer o que você não podia vencer, o que Adão não venceu. Se na sabedoria de Deus ele foi enviado como o segundo Adão para substituir Adão, para que na queda de Adão ele tivesse triunfo, foi o que ele fez. Passou 33 anos da sua vida nessa terra, como diz as escrituras, sem pecado. Em tudo foi tentado. Satanás queria que ele cometesse o mais ínfimo pecado, mas ele resistiu até o fim. E tudo por quê? Porque te ama. Ele tinha poder de descer da cruz e dizer: não vou morrer por essa raça. Ele tinha poder de pedir a Deus que mandasse os anjos e exterminasse todos os seus inimigos. Ele tinha poder até de decisão, mas ele preferiu fazer a vontade do Pai. Seja feita a tua e não a minha vontade, meu Pai. Morreu, mas antes de morrer disse: está consumado. Ou seja, paguei a dívida da humanidade, paguei o pecado do homem, gravei na cruz todos os seus delitos, consumei o que eu vim fazer. E a partir de hoje, todo aquele que me aceitar como seu Salvador, todo aquele que me aceitar como seu sacrifício, terá a graça de ser salvo. Ele derrotou o seu maior inimigo, que é a morte. A morte que eu estou falando não é essa física, porque morte significa separação, e a morte física é uma mera separação do corpo e da alma. Mas a verdadeira morte é a separação do homem com Deus.
E o homem, quando morre em pecado, ele se separa de Deus. O homem, quando morre em pecado, ele vai para o inferno, aonde testemunhou Jesus. O bicho não morre, o fogo nunca se apaga, haverá dor e ranger de dentes eternamente. Foi dessa morte que Jesus quis te libertar quando morreu. Foi esse maior inimigo de Deus que foi derrotado na cruz do Calvário. Ele morreu, desceu ao inferno, diz as escrituras sagradas. Oh, aleluia. Tomou, ele não pediu, ele não usou de delicadeza, ele foi lá e arrancou, tomou a chave da morte. Esse é o nosso Deus. Esmagou a cabeça da serpente antiga chamada Satanás. Aleluia, Deus. Destruiu o teu maior inimigo. Obrigado, Jesus. Não. Diz que a pedra é forte, mas aí vem o ferro e quebra a pedra. Diz que o ferro é forte, mas aí vem o fogo, derrete o ferro. Diz que o fogo é forte, mas aí vem a água, apaga o fogo. Diz que a água é forte, mas aí vem o sol, suga a água. Diz que o sol é forte, mas aí vem as nuvens, cobre o sol. Diz que as nuvens são fortes, mas então vem o vento, sopra as nuvens. Diz que o vento é forte, e então vem as montanhas e quebram a força do vento. Diz que as montanhas são fortes, e então vem o homem com as suas parafernálias e seus maquinários, derruba todas as montanhas para fazer cidades, metrópoles e megalópolis. Diz que o homem é forte, então vem o maior inimigo do homem, a morte, e mata o homem. E a morte então diz: eu é que sou forte, porque matei o homem, que derrubou montanhas, que parou força do vento. Vento que foi barrado pelas montanhas. Mas vento que soprou as nuvens, nuvens que pararam o raio do sol, sol que secou a água, água que apagou o fogo, fogo que derreteu o ferro que quebrou a pedra. Eu é que sou forte, dizia a morte em plenos pulmões. Eu é que sou a maior inimiga. Eu matei o homem que é soberano na terra. Eu é que sou forte. Mas aí diz a Bíblia, o apóstolo Paulo, lá no capítulo 15 do segundo livro de Coríntios, dizendo, aleluia, porque Jesus desce ao inferno, toma a chave da morte, esmaga a cabeça da serpente. Agora é Paulo que grita a plenos pulmões: onde está, a morte, a tua vitória? Forte é Jesus que te matou, forte é Jesus que te venceu. Deus amou o mundo, Deus deu o seu Filho para que o mundo não fosse condenado. Deus, através de Jesus, venceu o seu maior inimigo, Satanás, os demônios que constituem a morte. Mas agora, para terminar a minha participação, Deus está esperando por você. Ele agiu esperando a sua reação. Ele era a luz, ali estava a luz que alumiava todo homem que vem ao mundo.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus disse: todo aquele que o recebe tem vida eterna. Mas os homens preferiram mais as trevas do que a luz. E vê se não é verdade. Se aqui fosse um trio elétrico e o Chiclete com Banana ou a Ivete Sangalo tivesse tocando aqui, a praça não caberia, o mercado estava lotado, porque os homens preferem trevas do que luz. Mas como são um punhado de pessoas falando do grande amor de Deus e da atitude de mandar seu filho morrer, sai contando os gatos pingados que está prestando atenção nessa palavra. Mas tudo bem, porque Jesus já previa isso. Alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que Jesus respondeu: entre pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos entrarão por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a salvação, poucos há que a encontrem. Meu Deus! É desse jeito. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veio para o que era seu, morreu, ressuscitou. Os seus, que é o ser humano, não recebeu. Porém ele não guarda sentimento ou ressentimento. Ele não guarda mágoa. Se a maioria me rejeitou, não tem problema. Todo aquele que me aceitar terá o poder de ser feito filho de Deus. Foi o que ele disse nas Escrituras. Terá poder de vida eterna. Não vai morrer, mas vai passar da morte para a vida. E que bom seria, queridos amigos e irmãos, se o coração dos que estão ouvindo estivesse quebrantado nesse instante. Se aqueles que começaram a ouvir essa palavra estiver ouvindo até agora no término. Jesus te ama, morreu por você. Não vá pela maioria que se condena por si só com suas obras, mas tenha caráter e firmeza de vontade. Aceite a Jesus, aceite o sacrifício, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não veio ao mundo para condenar o mundo, e sim para salvar. Quem crê em Jesus já está salvo, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, diz as Escrituras, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tome uma decisão esta noite, amigo. Tome uma decisão nesta noite, amiga. Eu estou me referindo a você que está ouvindo, porque diz a Bíblia: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Vai à igreja evangélica mais próxima da sua casa. Levante a tua mão e aceite aquele que não te rejeitou. Decida por ele, escolha a luz e abandone as trevas do pecado, da bebedice, da droga, da prostituição, da mentira, do engano e do roubo. Aceite a Jesus hoje mesmo, porque você não sabe o que há de ser amanhã. Com todas essas pragas e com todas essas pestes surgindo no meio da sociedade, hoje estamos vivos e amanhã não. Hoje acordamos com saúde e à tarde já podemos estar entubados. A morte, quando chega, ela não avisa, e você sabe disso.
ela só vem e você vai. Não quer saber dos seus projetos, não quer saber dos seus planos, não quer saber se você é rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo, jovem ou velho. Ela vem e você simplesmente vai. Antes que ela te surpreenda, aceite a vida ante a morte. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o nosso pastor Rivonaldo, vice-pastor da nossa igreja, bacharelado em teologia. Deus te abençoe, varão, pela contribuição que o Senhor deu hoje aqui para o reino dos céus. Só o Senhor lhe pague. Só o Senhor lhe pague. E assim, irmãos, nós ainda queremos ouvir o nosso pastor também, levita, Vanilson, para a gente encerrar. Nós vamos ouvir ele e logo após vamos estar louvando ao Senhor para encerrar e falar tudo aquilo que o Senhor colocar em sua mão. Faça sem olhar para trás. Faça sem olhar as dificuldades. Porque quando Jesus foi doar o seu filho, ele não olhou para nenhuma dificuldade. Ele amou você. O nosso pastor deixou bem claro. Talvez você amanhã contempla por muitos o nascimento ou a ressuscitação de Cristo, de Jesus Cristo, e nunca sabia o porquê ele morreu. Então o Senhor trouxe o pastor Rivonaldo aqui, nesse dia, nessas horas, para você estar bem claro porque Jesus morreu. Amém? Nosso pastor Vanilson, levita. Glória a Deus. Que a paz de Cristo seja permaneça com cada um nesta manhã. Amém, todos? Vou tentar cantar um louvor aqui para o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, porque Ele é maravilhoso e é fiel. Olha para ele estar aí no meio. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia. Glória a Deus. Só Jesus mesmo para ter solução e mais ninguém. E tudo que Deus fez, Jesus foi o mais perfeito, foi o sacrifício mais perfeito. E se não for por Ele, ninguém consegue chegar lá. Só com Jesus. Aleluia. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor
Salvador. Ele é Jesus e com você morreu na cruz. Tua vergonha e teu desprezo Ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, a força dele te torna capaz. Às vezes o homem tenta e pensa que é alguma coisa, que é muita coisa, mas só Jesus, só no nome de Jesus podemos alcançar a verdadeira vitória. Porque a vitória de mentiras existem muitas, mas a verdadeira só em Jesus. Sucesso de mentira existem muitos, de engano, mas o verdadeiro só em Cristo Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Ainda que a nossa situação seja pior, mas ainda é hora de ter o Salvador nas nossas vidas, amém? As palmas para Jesus. Deus abençoe todos. Fico muito feliz, agradeço por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o amor de Cristo, irmãos. Nós começamos o nosso trabalho aqui falando da última chance. Amanhã pode ser muito tarde. Muita coisa se passou aqui. Desde as 8h30, estamos chegando às 11h30, para a honra e glória do Senhor Jesus. E quero falar, sou grato ao Senhor. Sou grato a meu Deus por tudo que Ele tem feito na minha e na tua vida e na vida de cada um servo que passou aqui e deixou a sua contribuição. Eu quero assim também estar agradecendo a nossos irmãos que através da live, meus irmãos, tem nos abençoado, tem doado cesta básica para a gente assim estar ajudando aqueles que precisam. Nós queremos agradecer aqueles que têm esse trabalho, têm esse amor no coração. Temos aqui o nosso pastor também, Flávio, que tem esse trabalho missionário, que sempre arrecada e doa, um trabalho a ser seguido. E quero agradecer assim ao nosso irmão Júnior. Essa semana ele nos ligou lá de onde ele está, em Caetité. Falou, estou mandando uma cesta básica, doa. E assim a gente fez. Quero aqui também apresentar o projeto do nosso irmão Regis. Ele não está aqui não, irmãos, mas o projeto dele é muito bonito também. Aquele que puder, contribui com nossos irmãos, contribui para que o alimento chegue à mesa de muitos que está faltando. E o que o Senhor colocou no seu coração para fazer, faça, e Deus vai te recompensar. Deus abençoe vocês todos. E assim eu quero deixar aqui os meus agradecimentos e convidar o nosso pastor Bismarck, porque aqui é alimentos que unem. Muitos ministérios se encontram aqui e nós temos que se unir para que um dia nós vamos morar todos juntos na glória. Amém? Pastor Bismarck orando e agradecendo ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Sempre bom e querido Deus, Deus engenheiro, Deus arquiteto, Deus administrador dos céus e da terra, Deus autor das nossas vidas e também responsável pela nossa existência. Nesse dia de hoje, 3 de abril de 2021, estamos aqui no Mercado Municipal Dona Firmina e entramos na sua presença agora, pelo novo, vivo e único caminho.
Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, entro agora na tua presença para pedir a bênção sobre a nossa cidade, para pedir a bênção sobre a nossa nação, para pedir a bênção, Senhor da glória, sobre cada morador desta cidade. Senhor, continue abençoando a nossa cidade, guardando, protegendo e livrando esse lugar. Eu oro por esse lugar, porque eu não quero que os meus filhos tenham que sair daqui para trabalhar, para estudar em outro lugar. Então abençoa esse lugar, Senhor, abençoa essa cidade. Repreende o espírito da morte, da desavença, da discrepância, da desunião. Abençoa, meu Pai, este lugar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que todo principado, potestade, Senhor da glória, que está nos ares, guerreando contra a fé, salvifica em Jesus Cristo de Nazaré, venha cair por terra. Quero pedir a bênção sobre o Ministério Alimentos que une, Senhor. A bênção, Senhor, sobre a Assembleia de Deus Madureira, que também esteve aqui para proclamar o Evangelho da paz. Abençoa, meu Deus, o pastor Flávio Nascimento, a pastora Micaela e o rebanho do Senhor, que está sobre os vossos cuidados sacerdotais. Abençoa, meu Deus, o pastor Rivonaldo. Abençoa, meu Senhor, os obreiros que estiveram aqui antes de mim. Que a mão do Senhor esteja sobre todos, guardando, protegendo, livrando e impulsionando eles a fazer a sua obra, o seu querer. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todo sempre. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe toda a sua parentela, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus. Também agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, as doces revelações e consolações do Santo Espírito de Deus, que o mundo não conhece, muito menos pode receber, mas habita em nós e está conosco, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Assim seja.